Você perdoou esse homem que abusou de você aos 6 anos de idade? Olha, Gugu, foi muito difícil, muito difícil. Mas com a minha conversão, eu aprendi a importância do perdão, sabe? Hoje, eu oro para que Deus tenha misericórdia dele, assim como Deus teve misericórdia de mim, sabe? Que ele encontre. Não falei com ele, nem com a minha mãe de criação, que é uma pessoa que eu amava muito, que eu ainda amo, desde que aconteceu isso, desde que isso tornou público, porque dentro do reality A Fazenda eu falei o nome dele, de raiva, porque eu queria que as pessoas batessem nele, eu queria que matassem ele. Uma coisa que chocou, não só a mim, mas choca a todos que leem determinadas passagens do seu livro, é a questão do seu envolvimento com cachorros. Me explica como é que foi isso. Tinha um canil perto da sua casa, era o cachorro do vizinho. O que aconteceu? Para as pessoas entenderem, aos 8 anos de idade, quando parou os abusos sexuais, a minha mãe de criação viu o abusador me abusando e me mandou morar com a minha mãe. Eu fui morar com a minha mãe por volta dos 9 anos de idade. Quando eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos, eu tinha uma vizinha que tinha uma criação de cachorros. E eram cachorros pequenos, porte bem pequeno, da raça Pinscher. E ela morava do lado de casa. E eu brincava com eles, que era uma menina e um menino. E eu pedia para posar lá. Aí, na noite que eu posei lá, ela me contou o que ela fazia. Que ela colocava o cachorrinho na parte íntima. A sua vizinha? Ela também tinha a minha idade. Ela era criança também, por volta de 10, 11 anos de idade. E ela colocava o cachorrinho na parte íntima e sentia prazer. E dormindo na casa dela, eu acabei colocando e aprendi a sentir prazer com o animal. A partir daí, você, com 10 anos, você cresceu e você conheceu um jovem rapaz de 17 anos que veio se tornar o pai do seu filho, hoje tem 10 anos. Né? Foi um namoro inconsequente porque você engravidou sem casar. Na verdade, não foi nem namoro, Gugu. Eu conheci ele porque, assim, com 15 anos eu estava morando no meu pai, né? Cheguei lá, caí de paraquedas, fiquei 6 meses morando com meu pai e a minha mãe me buscou e eu fui morar com a minha mãe. Eu morando com a minha mãe, alguns meses eu conheci o meu ex-marido no colégio e comecei a namorar com ele, questão de menos de um mês. Eu disse para minha mãe, olha, eu tô namorando um rapaz e eu queria te apresentar. A minha mãe já me dava anticoncepcional desde os 13 anos de idade. Desculpa te interromper, sua mãe sabia de tudo isso? Sabia dos abusos? Ela sabia? Só aos 22 anos. Minha mãe ficou sabendo só aos 22 anos, quando eu me separei. Até então ela não sabia de nada, ela só achava que eu era uma criança extremamente rebelde. Porque tu imagina, minha filha fuma maconha, minha filha fuma cigarro, minha filha é uma criança, minha filha foge de casa, eu vou buscar minha filha no meio de uma favela. Coitada da minha mãe, sabe? Era uma rebelde. Eu era rebelde. Eu era terrível. Eu tinha raiva, eu escolhia o mal. Eu queria o mal, sabe? Eu queria. Só que quando eu conheci ele, a família dele era uma família maravilhosa, que tinha uma estrutura familiar que eu sempre sonhei. Era o pai e a mãe casados há muitos anos, o churrasco do final de semana, eu queria aquilo, sabe? Eu queria aquilo pra mim, eu queria uma casa, eu queria uma família, sabe? Então, quando eu olhei pra ele, eu disse, é ele que eu quero. E aí eu fui apresentar ele pra minha mãe, e a minha mãe disse assim, no primeiro dia que conheceu ele, ou vocês casam ou é do meu jeito. E ele olhou pra mim e disse, então eu caso. E nós casamos. Nós fomos morar juntos, fizemos uma certidão de união estável e desejamos ter o Arthur. Eu parei de tomar o anticoncepcional durante 8 meses e nós desejamos ter o Arthur porque a gente queria crescer, sabe? Queria que as pessoas nos olhassem como adultos, não como crianças.
E foi maravilhoso. Eu vivi durante 6 anos um casamento maravilhoso. Só que pela minha forma grosseira, porque eu sempre fui muito grossa, meio mal educada, sabe? Eu não sabia tratar o meu marido. Sei que hoje eu sou responsável pelo fim do meu casamento, porque eu não sabia cuidar dele, eu não sabia cuidar da casa, eu não sabia cuidar da roupa dele, eu não sabia cuidar de nada. Eu coloquei o trabalho em primeiro lugar, queria dinheiro, queria crescer profissionalmente e sempre fui muito vaidosa, desde nova. Quando eu amamentei o Arthur, eu amamentei ele durante uns 3 anos. Depois eu coloquei prótese de silicone e esse foi um dos motivos pelo qual também o meu casamento acabou, pelos ciúmes. Então, até que chegou um momento que não deu mais, que nós estávamos com muitas brigas e ele saiu de casa.